Boa tarde. Vivemos num tempo em que os ecrãs fazem parte do cotidiano das crianças desde muito cedo, trazendo riscos sérios, mas também algumas oportunidades. A propósito do lançamento do ensaio Crianças e Bem-Estar Digital, a Fundação Francisco Manuel dos Santos promove esta conversa com a autora, Ioli Campos, que é professora e investigadora da Universidade Católica Portuguesa, a que vai juntar-se o pediatra Mário Cordeiro e também Marta Gonçalves, uma jovem de 18 anos, que é embaixadora europeia da Associação Better Internet for Kids, para juntos fazermos uma reflexão sobre os perigos e os benefícios do uso da tecnologia na infância e na adolescência, os limites a estabelecer em casa e na escola e também o papel dos adultos na construção de uma relação saudável com o mundo online. Olá a todos. Olá. Olá, boa tarde. Ioli, começo por si. Este livro que escreveu chama-se Crianças e Bem-Estar Digital e pedi-lhe para começarmos para nos explicar o que é isso do bem-estar digital, uma vez que é um conceito que não estamos assim, habituados a ouvir todos os dias. Bom, hoje em dia o digital faz parte da vida de todos nós, mesmo que nós não tenhamos uma conta numa rede social, o que se passa nas redes sociais acaba por nos afetar. É importante então pensarmos como é que podemos encontrar um equilíbrio, uma satisfação, um maior bem-estar nessa relação que nós temos com o digital e apesar do digital. Para usar uma metáfora que é usada por Aristóteles, que eu cito no meu livro, o equilíbrio está no meio, não é? Portanto, se temos roupa a mais, temos calor, se temos roupa a menos, temos frio, se comemos demais, ficamos obesos, se comemos de menos, passamos fome. E com o digital também há riscos e oportunidades, como acabou de referir, e portanto o bem-estar é tentar encontrar esse ponto de equilíbrio em que fazemos o melhor uso possível do digital. Uhum. Mas há, digamos, alturas do crescimento em que as crianças ou jovens são particularmente vulneráveis. Que fases de crescimento é que são mais delicadas deste ponto de vista? Há dois momentos, que é a primeira infância, em que há portanto, todos os estímulos externos acabam por influenciar bastante a criança e depois na adolescência também, que vai até uma idade, até aos 20, 23, 25, quando portanto, o cérebro acaba de se formar por completo. Uhum. Falámos de riscos e também de oportunidades, começando pelos riscos que nos últimos tempos têm-se falado bastante. Perguntava quais são os principais riscos que podem advir de uma relação desregulada e excessiva das crianças e dos adolescentes com a tecnologia. Antes de responder diretamente à pergunta, queria destacar que uma coisa são riscos, outra coisa são danos. E riscos há muitos. O grande problema é quando os riscos se transformam em danos, o que nem sempre acontece, mas quando acontece, os danos podem ser muito grandes, de facto. Podemos estar a falar de coisas que afetam o nosso dia-a-dia, a interação social, o desenvolvimento emocional. Podemos estar a falar de danos mais extremos, o ciberbullying, os extremismos, o discurso do ódio, que depois vai causar ansiedades, inclusivamente stress pós-traumático, na exposição à violência. Portanto, podemos estar a falar de danos bastante acentuados. Mas há também as oportunidades. Exatamente, que era que eu ia perguntar-lhe de seguida. De facto, os danos, tem-se falado bastante mais do que as oportunidades, mas também há alguns benefícios que podem ser retirados do mundo digital. Que benefícios é que podem ser esses? O que eu tento fazer no livro é precisamente mostrar os dois lados, não é? Porque por vezes este debate acaba por ir muito para um extremo ou para o outro. E eu creio que o bem-estar está precisamente no equilíbrio e em quase todos os usos que nós possamos fazer da internet também se encontram benefícios, não é? As crianças podem brincar, podem aprender. Aliás, a grande promessa da internet, quando foi criada pelo Tim Berners-Lee, era precisamente para essa troca de informação e de aprendizagem. E mesmo do ponto de vista, agora fala-se muito das redes sociais, de se criar aqui esta fasquia de idades para acesso às redes sociais, mas temos também excelentes exemplos, a Greta Thunberg ou a Malala Yousafzai, que vêm também das redes sociais, dos blogs, de um discurso, de uma participação mais ativa e mais cívica desses espaços de expressão pessoal. E, portanto, são espaços também para dar voz às crianças. Uhum.
Doutor Mário Cordeiro, pedi-lhe agora que falássemos aqui numa perspectiva mais prática, porque esta questão, lá está, do equilíbrio também preocupa muito os pais, mas nem sempre é fácil consegui-lo. E para isso perguntava-lhe algumas questões que imagino que os pais lhe coloquem com frequência, questões muito práticas, por exemplo, qual é a idade certa para ter o primeiro smartphone, por exemplo? Imagino que seja uma questão habitual. É uma questão diária. Boa tarde a todos. Deixe-me só fazer um preâmbulo, que é dar os parabéns à Eólia Campos pelo livro e à Fundação também por proporcionar este livro. Um livro que, sendo pequenino, é grande no sentido da quantidade de informação que tem e exatamente ver os vários ângulos, o que é difícil, não ser de uma tese de 1000 páginas, consegue pôr aqui as questões essenciais. Portanto, parabéns. E depois também à Fundação por tornar este livro acessível a quem enfim, a todas as bolsas, como se costuma dizer, e eu acho que isto sim é um verdadeiro serviço público. Agora, indiretamente à sua pergunta, as questões prendem-se muito com a questão da tecnologia. Ora, a tecnologia sempre o ser humano sempre desenvolveu tecnologia. Isto é o primórdio da tecnologia e tudo o resto vem depois. Nós, às vezes, quando pensamos, por exemplo, num elevador que nos transporta ao 7º ou 8º andar, não pensamos que aquilo é tecnologia e a tecnologia foi feita sempre com duas vertentes, ou foi desenvolvida pelo ser humano. Uma, porque o ser humano é preguiçoso e, portanto, gosta de não ter que subir 8 andares a pé e poder carregar num botãozinho e ir para o 8º andar, e quem diz isto diz muitas outras coisas, ou carregar num botãozinho e levar 100 quilos em vez de ter que ser à mão, e por outro lado para ganhar tempo, porque consegue-se muito mais rapidamente do que estar a escrever uma carta, ir ao CDT, estar ali na fila e tal, e-mail, daí a um 10º segundo já está do lado de lá. Bom, isto só para dizer que, no fundo, as tecnologias foram sempre construídas conforto e menos trabalho e tempo. Ora, com a internet, no geral, fenómeno que apareceu tão depressa, universalizou-se a uma velocidade completamente incontrolável. Nós, em termos de ciência, estamos agora a começar a entender o fenómeno quando o fenómeno já tem várias gerações. Gerações não de pessoas, mas já gerações dele próprio. E enquanto estamos a refletir sobre uma rede social, já a inteligência artificial está-nos a bater à porta, a dizer olá, já cá estou, e já não é a primeira, já é a segunda que criou, decididamente a terceira, ou a quarta, ou a quinta e por aí fora. É um fenómeno incontrolável do ponto de vista de expansão e é um fenómeno incontrolável do ponto de vista de avaliação científica, porque a ciência, para ser ciência rigorosa, tem de ter tempo. Não há ciência sem tempo, sem experimentação, sem avaliação, sem ver os resultados, cotejar os vários resultados, até com uma avaliação arbitral do que é certo e errado. Ora, isto não se compagina com a rapidez. Uma vez que, olha, dou-lhe um exemplo, quando finalmente surgiram meta-análises a dizer que os telemóveis não causavam cancro cerebral, toda a gente já tinha 1, ou 2, ou 3 telemóveis. Se por acaso os resultados tivessem dito sim, por acaso causa, eu não sei o que é que teria sido, não é? E, portanto, em termos científicos é complicado. Ora bem, indo diretamente à sua questão, todos os dias, mas é mesmo todos os dias, os pais colocam essa questão. Quando é que deve ter um telefone? Como é que deve ser o acesso à internet? Com que idade é que pode ter redes sociais, ou deve? Depois a questão dos conteúdos, a questão do tempo despendido. Eu quando falo de internet falo, enfim, de ecrãs, chamemos assim, que já ultrapassou a banal televisão, coitada, que já está posta de lado, mas sobretudo através dos telefones, que não são telefones, não é? O telemóvel hoje é uma coisa que ainda não surgiu uma palavra, porque resume tudo. É até máquina fotográfica, é telefone, é computador, é tudo. E faz coisas que nem o computador faz, nem a televisão, nem a máquina fotográfica, nem o telefone tradicional. Portanto, é de facto tem que arranjar um neologismo qualquer para esta coisa que nós todos temos no bolso e que é muito útil, diga-se de passagem. Portanto, no fundo, aqui a questão principal que eu vejo é as potencialidades, a vantagem do acesso rápido,
e eu sou um utilizador, é ótimo, mas se de repente vir aqui que há uma coisa qualquer que quero comprar um bilhete para um teatro, ponho aqui, escolho o bilhete, tal, e daqui a bocadinho tenho aqui já os bilhetes que nem sequer preciso de imprimir, é só mostrar o QR Code e pronto. É de facto uma coisa absolutamente alucinante. Por outro lado, todo este facilitismo, gera uma coisa que é para mim duas coisas que são os principais perigos, que é o facilitismo, é só carregar. Aliás, basta ver o tempo, já não digo do ZX Spectrum, do load aspas, que estavam ali horas a carregar, mas mesmo dos computadores mais banais de secretária, agora se carregamos num botão e não surge logo uma consequência, carregamos furiosamente e dizemos cobras e lagartos ou vamos comprar um modelo mais recente. Portanto, esse tempo não se compagina com o andar do ser humano, que continua a ser o mesmo bicho de há centenas de milhares de anos, lento, vagaroso e precisando de espaços endorfínicos e de tranquilidade e de relaxamento e até de ver as coisas de uma forma calma e tranquila. E por outro lado também essa rapidez, essa ansiedade que liberta hormonalmente cortisol, adrenalina, está associado também a uma coisa que é o prazer imediato dos medidores cerebrais, que também é um outro aspecto de recompensa rápida. Tudo isto tem, no fundo, o perfil de quê? De uma droga. Portanto, a toxicodependência em relação chamamos, não é apenas as redes sociais, em relação ao fenómeno, digamos, está crescendo de uma forma completamente alucinada. E a questão que se põe relativamente aos pais já nem é sequer com que idade é que, porque a pressão é tão grande cada vez mais cedo. Já não é 12, já não é 11, já não é 10. Aos 6 anos, como há 3 ou 4 crianças que já têm telemóvel, por exemplo, e geralmente quem o tem, por alguma razão, a quem é facultado aos 6 anos ou 7 anos um telemóvel, acha-se superior, e isto é um princípio para o exercício de um narcisismo e de uma omnipotência e de autoproclamarem-se líderes e os outros sentirem-se inferiores por não terem o dito telemóvel. E a pressão sobre os pais é uma coisa absolutamente brutal. Pais esses que, cansados, extenuados, arrasados, perplexos, cedem. Pronto. E isso é o princípio. Aliás, começa mais cedo com iPads aos 3 anos e coisas assim. Ora, esta é uma das questões, e a dependência, porque o prazer imediato, a recompensa imediata, a estimulação de hormonas que se estimulam elas próprias, adrenalina, cortisol e outras, acabam por fazer com que as crianças e os jovens não consigam despegar. E mesmo que uma pessoa objetivamente diga, mas o que tu estás a ver já viste, quer dizer, o que é que interessa se a Maria ou o Manel puseram mais um like ou menos um like? Interessa porque eu quero estar em cima dos acontecimentos, é um imediatismo. E isto vai ter consequências graves, não só a nível social, como a nível do percurso, enfim, destas crianças e jovens, esta recompensa imediata, ou não saber esperar, o desdenhar tudo aquilo que dê um mínimo de trabalho ou um mínimo de tempo de espera. E, finalmente, e isso talvez, não sei se é mais grave, ou pelo menos é grave, que é tudo isto à base de pixels, com uma resolução, uma coisa absolutamente incrível, mas que corresponde a não sei quantos mais milhões de coisinhas a faiscar, e que vão fazer uma coisa, derrubar a criatividade, matar neurónios e, no fundo, vamos caminhar para uma inteligência artificial e para uma estupidez natural progressivas, o que é pena num bicho que começou há muitas centenas de milhares de anos e que tem vindo a aperfeiçoar-se em termos fisiológicos e neurológicos. E neste momento estamos em risco de poder, de repente, começarmos a ir para trás. Já se vê, aliás, ao nível da linguagem, os umfes e grunfes das cavernas não estão tão longe como é uma redução da linguagem, não é? E por isso os pais estão completamente encalacrados, não sabem o que fazer, eles próprios, muitos deles, dependentes, e portanto não podendo dizer, estás a ver, eu não faço isto porque são os primeiros, e depois não se sabem distanciar, dizer eu faço, mas tu és filho, não deves fazer. Não, isto é tudo, anda tudo mesmo infantário, não é?
e, portanto, o problema é realmente muito complicado e não sei se é medidas administrativas que conseguem fintar uma rede social, porque na rede social um de 12 escreve lá a data de nascimento e passa por um de 15. Pronto, não há uma comprovação. Mas em relação à própria decisão parental de dar um smartphone, daí a minha pergunta, que pelos vistos é de facto uma questão que lhe é colocada diariamente pelos pais, o que é que faz sentido deste ponto de vista? Estou a falar de um smartphone, não é? Não de um telemóvel de teclas. Eu acho que faz sentido a necessidade e apenas isso. Ou seja, uma coisa que nós temos que cultivar cada vez mais é a frugalidade. Frugalidade é, eu posso ter não sei o quê, mas não tenho, salvo uma coisa ou outra mais exótica, apenas por exemplo, pessoal, não tenho, porque não tenho necessidade. Eu às vezes falo com adolescentes, diretamente com eles, e digo assim, sabes o que é uma betoneira? 99,9% não sabem. Mas de qualquer maneira, eu depois mostro uma fotografia, isto é uma betoneira. Ah, sim. Sabes para que é que serve? Para fazer cimento e tal. Achas que eu posso ter aqui no consultório que devo comprar uma betoneira? Nem é muito cara, compra-se 80 euros, 100 euros uma betoneira. Eu fico assim um bocado, não, para que é que eu quero uma betoneira? Eu não vou fazer betão, não vou construir nada. Portanto, eu posso comprar uma betoneira, mas para que eu quero uma betoneira? Não lhe vou dar uso. E por isso, eu acho que o smartphone ou outro aparelho qualquer só deve ser comprado não por moda. Pode ser um air fryer até, mas deve ser apenas se há uma necessidade objetiva de ser usado. Ora, eu tenho sérias dúvidas que uma criança ou mesmo um adolescente, na primeira metade da adolescência, tenha uma necessidade premente de comunicar, fotografar, etc. Tenho dúvidas. Agora, que isto leva a uma exposição depois, a uma necessidade de expor, desde os pratos inefáveis, pratos de comida, que já não se aguenta, não é? A causa de indigestões, aqueles pratos de comida, os momentos, as selfies, todo o exibicionismo narcisista, hedonista e imediato, para pessoas que vão ter que percorrer um caminho, um percurso de vida, vão ter dificuldades e obstáculos, e a vida não pode ser apenas aquilo, para lá das perturbações de sono, enfim, a conversa levava-nos longe. E relativamente ao tempo de ecrã, que se transformou num foco de tensão entre pais e filhos, sim, muitas vezes, claro, não é? Esta gestão do tempo de ecrã, qual é, enfim, a medida mais sensata, sabendo que obviamente não há fórmulas mágicas e depois pode depender de uma série de fatores, mas de uma forma geral, qual é a medida sensata em relação ao tempo de ecrã nas várias fases do crescimento? Eu acho que os pais têm que assumir que são pais. E ter pais não é só ser pais não é só ter criancinhas muito bonitas para expor depois nas redes sociais. Vejam o meu filho tão bonito, não é? Porque no fundo vejam o excelente pai que eu sou, que tenho filhos tão bonitos. O narcisismo também dá nos pais. Mas os pais têm que assumir, os pais que querem ser pais, têm que assumir. Se eu não concordo com isto, não. Pronto. Faz uma birra, temos pena. Mas tem que ser marcado claramente, porque depois o tempo, que o dia tem 24 horas e parece que não vai aumentar, entre escola, dormir e as necessidades básicas, sobra muito pouco, mais as 500 atividades que algumas crianças têm, sobra muito pouco tempo. E se esse tempo não for usado de uma forma diversificada, num puzzle grande, se é só canalizado para aquilo, empobrece imenso a capacidade criativa e a capacidade do ser humano. E por isso eu acho que, de facto, tem que ser muito, muito limitado, conforme as idades, aos 5 anos não é o mesmo que os 15. Mas, por exemplo, acho que às horas das refeições, não para todos os elementos da família, salvo uma urgência qualquer que esteja a acontecer. Levar para a cama, para depois estar a luzinha debaixo do lençol, não. Levar para o quarto, não. Aliás, mandam as boas práticas que, quando o sol começa a descer, o ser humano devia deslizar para o sono, e não é com coisas a faiscar e fazer pss, 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 que se consegue ter um sono de qualidade, porque já não é a duração do sono, é a qualidade do sono. Portanto, aí os pais têm que informar-se, este livro, aliás, é um exemplo, informa, dá dicas, informar-se e depois decidir se querem ser pais, se querem ser paizinhos ou se querem ser coleguinhas dos filhos. Isso é uma opção de cada um. Se posso só acrescentar aqui uma coisa, Joana. Essas perguntas são de facto as maiores preocupações dos pais muitas vezes, mas não é fácil dar uma resposta direta e aliás eu no livro também não dou uma resposta direta. Eu acho que mais importante é transmitir informação para os pais tomarem decisões conscientes
porque cada família tem um contexto diferente, estilos de mediação parental diferentes, as crianças também têm níveis de maturidade diferentes em diferentes faixas etárias e, de facto, eu concordo, os pais têm que assumir que são pais e têm que se informar e tomar aquilo que é a melhor decisão para a sua família. E faz sentido envolver as crianças e os jovens na definição dessas regras em casa? Eu acho que sem dúvida, mas claro que depende da idade da criança, não é? Dependendo da idade, da maturidade, eu acho que quanto mais as envolvermos, melhor, porque elas precisam de perceber as regras para cumprir com as regras, não é? Se elas não perceberem as regras, porque é que hão de cumprir e facilmente vão fugir. Portanto, eu acho que sim, as regras devem ser co-construídas e devem ser explicadas. Porque depois é a própria criança que quer seguir um caminho mais saudável, um caminho mais equilibrado, porque percebe. Marta, como eu disse no início, é a embaixadora europeia da Associação Better Internet for Kids, que é uma plataforma que promove o envolvimento dos jovens nas discussões em torno da segurança online e que tenta também promover a sua participação no próprio processo de decisão. Primeiro, pedi-lhe que nos explicasse um bocadinho esta associação que trabalha juntamente com a Comissão Europeia e que nos fale um bocadinho exatamente sobre essa importância de promover o envolvimento dos jovens nestas discussões, nas regras, por exemplo, nas escolas, mas também em discussões mais macro, por exemplo, como do ponto de vista da legislação, nomeadamente leis que estão agora muito na ordem do dia, como a possibilidade de vedar o acesso às redes sociais por parte de menores de 16 anos. Ok, olha, Joana, muito obrigada por esta pergunta e muito obrigada pelo convite para discutir este tema que é um tema muito pertinente e este livro que enquanto lias sentia que, de facto, para quem está muito perdido e até para quem não está assim tanto, é um ótimo livro para trazer uma perspectiva pessoal e concreta de forma equilibrada sobre aquilo que se está a passar, na verdade, com a dinâmica entre o ambiente digital e as crianças. Acho que dessa perspectiva é um livro espetacular. Pronto, começando por explicar um bocadinho qual é que é a minha ação a nível europeu. Inicialmente o meu percurso começou aqui em Portugal como iniciativa do Instituto SeguraNet, de sensibilização SeguraNet, que se chama Líderes Digitais, que se calhar acho que é pertinente explicar na dimensão em que faz uma ação de sensibilização nas escolas, ou seja, encarrega a certos indivíduos, desde o 5º ao 12º ano, a responsabilidade de promoverem o bem-estar digital e de fazerem campanhas e envolverem os restantes alunos em dinâmicas, toda a comunidade escolar, na verdade, em dinâmicas que permitam melhorar o uso dos ambientes digitais. E agora, saltando um bocadinho para a pergunta que foi colocada ao Dr. Mário Cordeiro, relativamente também, e depois à professora, relativamente à questão do envolvimento dos jovens e das crianças naquilo que é o processo de estabelecer as regras. Por acaso foi uma dinâmica que nós fizemos enquanto líderes digitais, foi criar, por exemplo, isto dando exemplos práticos para se perceber que é possível haver esta conciliação. Criar um documento sobre quais é que haveriam de ser as regras, deixar por escrito, numa conversa, aquilo que deviam ser as regras do consumo digital em casa. Sentar-se com os pais, perceber o que é que faz sentido ou não para aquele agregado familiar, quais é que devem ser as medidas. E os alunos do 5º ano, com muita alegria, levaram aquele documento para casa e conseguiram instituir mudanças na sua rotina. Foi uma medida muito positiva. Pronto, isto para mostrar que, de facto, existe e é possível. E é tão benéfico, porque nós temos muita dificuldade em aceitar os porque sims, especialmente enquanto crianças, não é? Estamos sempre porquê? E se a resposta for sempre porque sim, não ficamos muito satisfeitos e a vontade, se calhar, de contornar ainda é maior, não é? Perceber que existe uma razão por detrás destas coisas e, especialmente, que os pais têm todas as melhores intenções por trás de tentarem aplicar um certo conjunto de regras é muito benéfico. A nível europeu, trabalho com a Associação Better Internet for Kids, que foi estabelecida, digamos assim, com fundos europeus, portanto, trabalho em conciliação com a Comissão Europeia. E o que eu faço pessoalmente é, estou presente em determinadas conferências, por exemplo, recentemente, no ano passado, estive na 15ª Conferência para a Promoção dos Direitos da Criança, onde se abordou temas como, eu estive lá na competência da área digital, mas também do ambiente, do direito à criança estar num ambiente protegido, por exemplo, no que toca a não viver num ambiente de guerra, mas exatamente estar em conversação com os políticos, com as empresas, que gerem esta indústria multimilionária que é dos jogos online e das redes sociais,
defender os interesses dos jovens, que de certeza que não conseguirei fazer bem, porque somos muito diferentes, temos idades muito diferentes, maturidades muito diferentes, mas todos nós damos a nossa perspectiva e sobre o que é que será melhor e concretamente fazer parte de um processo que tem como objetivo legislar elementos da nossa vida que nos impactam a nós. Não me faz muito sentido que sejam tomadas decisões sobre o bem-estar digital das crianças e dos jovens sem haver o mínimo de presença das crianças e dos jovens, porque nós sabemos melhor do que ninguém o que se está a passar. E ao contrário do que possa parecer, não temos assim tantos problemas em admitir que existem coisas que estão mal. Por muito que gostemos, conseguimos identificar que há aqui coisas que não estão bem. E aliás, começa a haver alguns sinais de uma certa saturação digital, precisamente nos jovens, com algum recuo nas publicações nas redes sociais e também na própria interação. Portanto, começa a haver alguma também consciência por parte dos jovens dos riscos enfim, dos danos que estão a ser causados por uma exposição excessiva. Sim, a verdade é que a maior parte dos jovens com quem eu contacto, não só neste ambiente privilegiado que é termos informação e literacia digital, porque nós que temos esta função, consideramos que de facto somos jovens muito informados e sabemos que isto não é a realidade para todos. Por exemplo, existem certas noções que às vezes em conversação me saltam, por exemplo, grooming ou sexting, que eu às vezes tenho que explicar a pessoas da minha idade e é tudo legítimo. Mas faz-me questionar se esta informação não devia antecipar o momento em que de facto são confrontados com estes problemas. Eu acho que nessa perspectiva o livro também traz este assunto à tona, que é exatamente a questão de informar. É tão importante. Quando contactamos com os problemas sem qualquer tipo de informação prévia, não pode sequer ser esperado de um adulto saber reagir na totalidade bem a essas questões, quanto mais a uma criança, não é? E a verdade é que há um grande debate e nós próprios também nos debatemos com isso quando estamos à conversa com os políticos ou com as empresas ou até com as associações de pais a nível europeu. E é muito interessante porque parece que toda a gente delega esta responsabilidade a outros. As empresas acham que devem ser os pais acham que devem ser as empresas, os políticos acham que devem ser as escolas. Portanto, é muito complicado e, de facto, enquanto não encararmos isto como um problema que é real, mas que não é só um problema, e lá está, por isso é que eu acho que merece tanta nossa atenção, porque se fosse uma coisa unicamente negativa, teria uma resposta fácil, não é? E se calhar, indo para a parte da sua pergunta relacionada com as restrições que são feitas na Austrália, pode parecer algo assim à primeira vista que é muito positivo e de certeza que tem os seus impactos positivos, mas eu estive inclusive à conversa com a comissária para a segurança digital australiana que implementou esta medida e coloquei-lhe uma questão que ela não me conseguiu responder, que é como é que ela antevê que as crianças com menos de 16 anos não encontrem maneiras alternativas de acessar os mesmos métodos e, quando o façam, ainda estejam menos preparadas para lidar com eles. Portanto, a verdade é que proibir as redes sociais a menores de 16 anos é uma medida que faz manchete. É uma medida que parece drástica e que parece que pode sossegar muita gente, mas a verdade é que não é uma medida assim então é tão engraçado, porque em conversa com outros jovens, nós conhecemos-nos, nós sabemos que somos matreiros, que sabemos arranjar formas de contornar as coisas, nós somos muito engenhosos no que toca a arranjar alternativas. E a verdade é que para muitos de nós foi curioso, porque pusemos-nos a questionar: se amanhã me proibissem as redes sociais, o que é que eu fazia? Como é que se de repente retira uma parte que, feliz ou infelizmente, é do nosso dia-a-dia, de repente, e se espera que nós nos adaptemos a isso com a maior das facilidades? Não me parece que seja muito possível. Mas agora uma questão também para os três. Esse argumento, que é o argumento das crianças e dos jovens arranjarem formas de contornar esta proibição, é um argumento que tem sido invocado por algumas pessoas que contestam esta legislação pioneira que foi aprovada na Austrália, mas que o próprio Parlamento Europeu recomenda para ser aplicada em todo o espaço comunitário. Este argumento não poderia ser também aplicado, por exemplo, quando se elevou dos 16 para os 18 anos a idade mínima para o consumo de álcool, por exemplo, sabendo nós que obviamente haverá adolescentes que vão contornar essa lei, mas a mensagem que passa
não ajuda, de facto, a uma sensibilização muito mais ampla para os riscos? O facto de existir essa proibição, mesmo que ela pontualmente, ou não tão pontualmente como isso, seja violada? Eu sinto que o digital está muito mais presente dentro das nossas vidas do que o álcool, o tabaco ou as drogas possam estar. A maior parte dos que estão aqui na sala provavelmente dormem com o telemóvel na mesa de cabeceira, apesar de não o deverem fazer. E acordam com o despertador do telemóvel. E desde o momento em que acordamos até o momento em que adormecemos, às vezes adormecemos a olhar para um ecrã, não é? Para nos dar sono. Portanto, o telemóvel está connosco 24 horas do dia. Eu acho que é um bocadinho diferente do álcool. E a questão é que o digital tem benefícios, volto a frisar. Há todos estes riscos que temos estado aqui a falar, mas também há benefícios, não é? Como é que seria o movimento da ação climática entre os jovens, por exemplo, se não tivesse começado no Facebook da Greta Thunberg, por exemplo, não é? Portanto, há também benefícios. Mas as próprias redes sociais, neste momento, claro que é violado, mas existe a idade dos 13 anos, supostamente, que é a idade para o acesso às redes sociais. A ideia seria elevar essa idade dos 13 para os 16. Sim. Dr. Mário Cordeiro, parece-me que faz sentido ou não? A questão é, eu acho que não pode haver medidas avulsas e que não são depois fiscalizadas. Quer dizer, qualquer medida, velocidade numa autoestrada ou uso de cinto de segurança ou outra coisa qualquer, uma lei, se não for reforçada por uma fiscalização ou uma maneira de detectar as infrações, não serve para nada, rigorosamente para nada, não é? E, portanto, a pessoa pode estabelecer os 12, 13, 15, 16, 25, 45, mas se não houver uma forma de realmente constatar, julgo que para já não serve para nada. Dou-lhe um exemplo. Eu sempre me irritou, eu só tenho, a única rede social que tenho é o Facebook, e sempre me irritou as pessoas darem-me os parabéns, pessoas que eu nem sequer conhecia, darem-me os parabéns porque eu gosto, é uma mania minha, pronto, posso ter estupidez, mas eu às vezes esqueço-me de dar parabéns a amigos, tenho um bocado de memória de galinha para os dias de anos, mas também não gosto que me deem os parabéns só porque viram no Facebook, gosto que as pessoas se lembrem, e os que não se lembraram não lhes quero mal. E então resolvi mudar o dia de anos, pronto, e passei a fazer anos no dia 1 de janeiro de cada ano. E, curiosamente, no dia dos meus anos, as pessoas telefonam, alguns que se lembram, outros não se lembrarão, com certeza, mas realmente, no dia 1 de janeiro, recebo uma chusma de parabéns, que eu acho uma coisa, de facto, engraçada. Ou seja, as pessoas não fazem a mínima ideia se eu faço ano naquele dia ou não, mas como aparece lá a notificação, respondem. Até é fácil passar por isso. Eu acho que foi dito aqui uma coisa muito importante e que eu também, por acaso, não só em relação enfim, aos ecrãs, mas em muita outra coisa, acho que é importante, mas que existe o tempo de pais e filhos, que é, exatamente, eu costumo dizer, vão almoçar a um sítio tranquilo e, com os filhos, e pais e filhos que digam os filhos o que é que acham que poderia mudar em casa, em razão, até pode ser a alimentação, tempos livres, o que for, e vice-versa. Pronto, a castigos, a isto, aquilo, o que for, e vice-versa, e depois que se chegue realmente ali a um contrato que seja escrito e que seja firmado e que fique lá no frigorífico com uns pinos para segurar, porque isso realmente confere algum consenso e também alguma necessidade de cumprimento, porque está escrito, as coisas escritas realmente são. Agora, é tal coisa, parece-me difícil. E aqui é uma questão que eu gostava de introduzir também, que é a palavra ética. No fundo, ainda a etimologia da palavra, o bem e o mal, embora as coisas não são, obviamente, na prática assim tão radicais, tão separadas, mas existe o bem e o mal, ou o certo e o errado. E como é que nós podemos estar a dizer que se deve comunicar, por exemplo, através de palavras, de pensamentos, expressar os sentimentos de uma forma prolongada, usando, enfim, a língua portuguesa com todas as formas gramaticais possíveis. E depois, por exemplo, vemos coisas importantíssimas, como um comunicado da Presidência da República ou da Presidência do Conselho de Ministros, ou assim, vir no Twitter em 3 linhas. Quer dizer, às vezes eu fico um bocado, já estou um bocado geronte, mas fico espantado, porque, quer dizer, um comunicado de qualquer Presidência da República é uma coisa tão solene, não deve ser feito toda a hora, para todo o cão e gato. Portanto, é tão solene que exige um pensamento, uma reflexão e uma descrição. Não é fazer um compêndio, mas pelo menos
não pode ser reduzido a 3 frases, a soundbites. E mesmo a questão ética do certo e o errado, quando o certo e o errado andam misturados, é muito difícil para uma criança entender, não é manicaísmo, mas só sabendo o preto e o branco é que depois se consegue começar a entender os cinzentos e perceber que são muitos os cinzentos e o preto e o branco são exceções e extremos. Ora, por exemplo, aquele jogo que existia e jogo que ainda existe, de começar a acelerar um automóvel, de preferência passar por cima do passeio, de ir matando pessoas e receber pontos extra para velhos, grávidas e crianças, parece-me ligeiramente errado, não é? Mas existe, e há pais que compram para os filhos e padrinhos que oferecem aos afilhados. E depois, devia ser um jogo que, de tal forma, é errado do ponto de vista humano, que se alguém oferecesse isso a um dos meus filhos, nunca tiveram, que foi uma coisa que eu declaro que não tinham Game Boys e coisas assim, mas se alguém, por hipótese, oferecesse uma coisa dessas, eu tenho a impressão que partia aquilo aos bocadinhos à frente deles, para eles verem que coisas extremamente perniciosas e degradantes da condição humana não podem existir. E eu acho que aí há uma grande confusão ética e as crianças e jovens vivem também numa confusão do que é certo e errado a determinada altura. Porque se forem analisar as próprias redes sociais dos pais, veem, e às vezes também é o importante e não importante. Como lhe digo, a exposição de comida, não é? É uma coisa que eu acredito que uma criança fica a pensar, mas porquê que o pai ou a mãe puseram um prato de lasanha ali explicitado? E isto causa alguma confusão de prioridades. Para que é que serve uma rede social ou uma transmissão de informação? Se é para informar. Mas isso acontece a todos os níveis. Uma estação de televisão, eu pus isso por acaso na minha rede social porque achei tão aberrante. Há 2 dias, não vou dizer qual é, não vou dizer, pronto, uma delas, entre muitas coisas, que é uma coisa extraordinária, porque estavam 2 pessoas a falar sobre uma terceira, a dizer, não era mal, mas a comentar negativamente o comportamento da terceira. Depois o centro do ecrã era a terceira pessoa na sua atividade, o que é espantoso porque ao mesmo tempo baralhava, afinal como é que é. Depois tinha mais umas notícias e cá em baixo passava um banner que entre Mourinho acha que o Benfica vai ganhar e o Mourinho acha que o Benfica vai perder, tinha um banner que era uma coisa extraordinária, que era assim: idoso encontrado quase morto numa cave na Finlândia. E eu pensei, das duas uma, quer dizer, ou isto é a maior estupidez que eu já vi, e não era um programa de humor, portanto não era o Ricardo Araújo Pereira a brincar, ou então isto tem aqui uma mensagem poderosíssima, isto é uma informação que vai mudar a minha vida e eu ainda não percebi. E fiquei até a cogitar com a minha mulher, um idoso encontrado quase morto, então não era morto, quase morto, numa cave na Finlândia. Isto parece o início quase de um filme policial, não é? Mas não estava desenvolvido. E eu creio que toda esta parafernália de comunicação ultrapassa o quê? Não apenas uma formação da criança num percurso ético e de importância e de relevância de umas coisas face a outras, como designadamente de informar por informar. E porquê? Porque depois desse idoso, enquanto a pessoa se questiona, um idoso na Finlândia, já surge outra coisa qualquer que não interessa nem ao Menino Jesus, mas que aparece apenas porque... Ora, nem sequer imagens tinha, e mesmo que tivesse, não é? No outro dia era um caminhão na Tailândia que apanhou com uma viga. Tem muita pena dos tailandeses que lá iam, quer dizer, mas tudo isto perturba e causa uma ansiedade grande, sobretudo em idades. Olha, tenho visto neste momento um acréscimo, e já faço clínica há 50 anos, um acréscimo brutal de ansiedade e medos em crianças de 9, 10 anos, portanto, numa idade em que supostamente estariam mais tranquilos, porque já dão fé do que se passa, mas ainda não têm a capacidade de perceber que tudo isso, o caminhão na Tailândia é na Tailândia, ou que o neto mata a avó e a avó mata neto na Bichuanalândia, Não têm essa perspectiva. E depois pensam,
sou eu que vou matar a minha avó ou a minha avó que me vai matar a mim? E quando e como? Portanto, tudo isto, e nem é preciso, como eu digo, ir às redes sociais. Quando se vai às redes sociais ou à internet, ou tudo isso, e já nem falo da falsa informação, das fake news e do ódio, como aliás já foi mencionado, o ódio que se destila. Uma coisa é dizer cara a cara, é preciso uma gravidade, uma solenidade. Gravidade no sentido de solenidade para dizer a alguém, a um amigo, a um familiar, seja quem for, um certo número de coisas. Porque é preciso pensar, digo ou não digo, e ponderar as palavras e escolhê-las. Utilizar um descarregar de ódio é muito mais simples. Ou até emojis de furiosos e coisas assim. Esta simplificação dos sentimentos, reduzindo-os a carinhas e caretas, é realmente, eu acho muito degradante para o ser humano. A condição humana fica muito, muito rebaixada e penso que é muito difícil explicar às crianças. Acho que livros destes e ações destas podem permitir criar gerações mais resilientes e com uma coisa que vai faltando a granel, que é o pensamento crítico. Não ir atrás do que os outros fazem só porque os outros dizem. E começar a construir, exatamente, voltar à nossa humanidade no sentido biológico e psicológico, à nossa lentidão de animal pachorrento e vulnerável, de contemplar, de criar, de inventar, de apreciar o belo. Se eu amanhã escrever, vi um pôr-do-sol magnífico ontem que me encheu o dia, é tal coisa, ou me chamam pateta ou me chamam poeta, porque não há terceira hipótese. Porque tem que logo dizer qualquer coisa a mais e vou medir. Outra coisa que acontece e que também me irrita superiormente, e com isso agora me calo, que é ir a um concerto, por exemplo, e estar tudo com telemóveis a filmar. Eu quero ver, no outro dia aconteceu, eu queria ver o Pedro Brunhosa e via 50 mil Pedros Abrunhosas através de 50 mil telemóveis. Pronto, e até me chateei com uma pessoa ao lado, a determinada altura, que além de filmar, cantarolava. Eu disse, desculpa, eu não vim aqui para ouvir, não paguei bilhete para ouvir, paguei bilhete para ouvir o Abrunhosa. Porque a determinada altura era sutilmente irritante. E isto é feito para quê? O pior nem sequer é isso. É, quando eu estou a filmar, ou a tirar fotografias, ou a pôr na internet, salvo seja, saio do concerto e digo assim, gostei, não sei, deixa cá ver. Gostei, tem 50 mil likes. Só puseram, então não gostei. Isto é perverso. E olha, aproveito estes exemplos dados pelo Dr. Mário Cordeiro exatamente para falar da relação dos adultos com os ecrãs, não é? Podemos falar da relação das crianças, mas na verdade a relação dos adultos acaba por também influenciar bastante a forma como depois os mais pequenos se relacionam eles próprios com a tecnologia. É aí que tudo começa. Exatamente. Como é que, de facto, que exemplo é que os pais devem dar a este nível em casa com as suas próprias relações com os ecrãs? Pois o exemplo é fundamental, porque a maior parte da aprendizagem faz-se através da imitação daquilo que se vê. E quando os pais, muitas vezes, chegam àquela fase em que os filhos estão na adolescência e começam a ter alguns problemas e tentam perceber como resolver, o problema começou antes, não é? O problema começou quando o bebê não pedia o telemóvel, mas o pai usava o telemóvel à frente do bebê e depois começou a dar o telemóvel para a mão do bebê. Mas o exemplo é fundamental, não é? E o bem-estar digital da criança começa também no bem-estar digital da família. É fundamental pensar, se calhar, e preparar até para isso mesmo quando se está já na gravidez, não é? Quando se está a preparar a vinda de um filho, se calhar pode-se também pensar qual é a relação que nós vamos querer ter nesta família com o digital quando o nosso filho ou a nossa filha nascer. Começa logo aí, não é? Quando os pais, por exemplo, partilham fotografias de ecografia, a criança ainda não está cá fora e já tem uma pegada digital. Portanto, tudo começa mesmo com os pais. Ou seja, mudar a forma como as crianças lidam com os ecrãs implica também mudar a forma como os pais se relacionam com eles. Sim. Mesmo para terminar, de facto, este tem-se transformado, e isto é-nos dito por psicólogos, pedopsiquiatras, pediatras, etc., num tema de grande tensão dentro das famílias, com discussões entre pais e filhos por causa das regras sobre os ecrãs. De facto, até do ponto de vista da investigação, se fala neste momento em tecnoferência, que é a interferência
da tecnologia nas relações sociais e familiares, como é que de facto as famílias, que impacto é que isto está a ter sobre as famílias no dia-a-dia? Depende muito de família para família, mas eu acho que todos nós já tivemos a experiência de estar no restaurante e na mesa ao lado a família não estar a socializar porque as crianças estão no tablet, não é? Portanto, não há interação, não há partilha de laços afetivos. Afeta todas as dimensões da vida da família, mas lá está, tudo começa com as decisões que os pais fazem mesmo antes das crianças pedirem o tal primeiro telemóvel que falávamos há pouco, não é? Começa antes. Uhum. Muitas vezes tem a ver, lá está, com o tal cansaço e exaustão dos próprios pais, não é? Também com uma vida muito mais acelerada, que muitas vezes para poderem ter um bocadinho para conversar, acabam por ceder a essa tentação. Se me permite só duas mesmo breves. Para terminar. Sim, em relação a isso, eu acho que talvez os pais tenham que rever a parentalidade e perceber que exatamente no final de um dia, melhor ou pior, isso eu gosto só não do emprego, não é essa a questão, mas que chega cansado com o trânsito, com isto, e cansado porque se trabalhou, não é? Que exatamente o pôr a chave à porta e entrar em casa, onde supostamente é o nosso espaço, até decorativamente é o nosso espaço, vivem lá, acho eu, as pessoas que nós mais amamos. E, portanto, devia ser um corte com aquela carga de trabalho e, pelo contrário, estar com os filhos e com os cônjuges e com as pessoas que lá vivem, ser até um escape e não mais um peso em cima. Não vamos aturar os filhos, vamos estar com eles e interagir para a nossa glorificação da parentalidade. Isto era uma coisa. A segunda é que eu creio que, para lá de tudo que se pode fazer de proibições, isto, aquilo, e nas escolas e várias coisas assim, há que criar alternativas. Porque realmente, se uma criança, agora ficas aí Zezinho, e não te dou nada para fazer, o Zezinho obviamente vai querer entreter-se, não é? E se não tiver outras coisas, e mesmo tendo brinquedos, se ninguém o ensinou como brincar ou como poder desenvolver a sua criatividade, nem que seja com caricas, como se fazia antigamente, ou com rolhas ou outra coisa qualquer, o Zezinho vai ficar desempregado e vai, obviamente, pretender tudo feito. Mas aí está. Pode haver uma coisa interessantíssima, mas é feito por outro. A criatividade é do realizador, não é dele. Uhum. E por isso também escola, aí sim pode-se intervir pais, escolas, sociedade, comunidades, Estado, etc., dando alternativas. Porque se disser a uma criança, tens aqui um telemóvel, ficam aí 4 ou 5 minutos no telemóvel. Olha, ali há um espaço, querem fazer uma futebolada, aí garanto-lhe que eu sei o que é que eles optam. Ainda há alguns? Eu acho que a maioria. E vê-se nas escolas, por exemplo, na escola onde os meus filhos andaram, proibiram os telemóveis, os recreios transformaram-se em palco de conversas, até às vezes de encontrões. Ótimo, faz bem à saúde, desde que não seja brutalidade. É melhor um encontrão por causa do se foi golo ou não foi golo, do que depois ciberbullying e ataques suezes através da internet ou assim. Uhum. Muito mais, obviamente, haveria para dizer sobre este tema, que, enfim, poderíamos ficar horas aqui, mas infelizmente chegámos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. E parabéns, Ioli, pelo livro, que de facto dá aqui. Obrigado. É um livro muito importante para promover a literacia digital dos pais, mas também dos mais jovens. Obrigada também a quem assistiu e boa tarde a todos.